Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de maio do ano de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e é um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos, falando da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, aprendendo as coisas da palavra de Deus. A cada dia são momentos de meditação que a gente vai procurando, né, fazer sozinhos ou aqui com os irmãos. Eu agradeço ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade para comigo, porque realmente é muito grande a misericórdia que o Senhor tem para comigo. Amados, peço desculpas se tiver algum rumor, algum barulhinho de fundo. Para os irmãos que já me conhecem, sabem que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para gravar os vídeos. De manhã é impossível, eu estou indo trabalhar, chego em casa, agora mesmo eu estou ali cozinhando alguma coisinha já para amanhã. Já consegui dar banho nos meus filhos, já dei a merendinha, né, o cafezinho da tarde para eles. Agora eles estão lá na sala brincando e eu estou aqui com os irmãos, amém? Então eu peço desculpa aos irmãos, procuro fazer o áudio o mais limpo possível, mas tem que ter a paciência dos irmãos aqui. Para mim são 5h40, 5h30 da tarde e é um horário de pique aqui para mim. Mas amém, amém, amados? Amém, meus irmãos. Hoje eu queria lembrar algumas coisas que para nós é de extrema importância. Uma coisa é quando a gente comete pecados óbvios. Você roubou, você prostituiu, você mentiu, você embrulhou, você etc. Outra coisa é quando você todo dia tem comunhão com Deus e acontecem situações na sua vida que você chega naquele ponto, será que eu pequei ou será que eu não pequei? E hoje eu quero ler um texto muito pequenininho com os irmãos e discutir em cima deles, porque Jesus está voltando, mais do que nunca Jesus está voltando. É como uma irmã falou para mim esses dias, a cada dia que passa nós estamos mais perto de ir embora desse mundo. Às vezes o fato da gente tá trabalhando, tá na escola, tá vivendo, né, as coisas que a gente precisa viver, muitas das vezes a gente tende a esquecer, né, as coisas de Deus. Eu confesso, eu tô ali trabalhando, né, no ateliê de costura, e ali eu não tenho muito como estar com o meu fonezinho no ouvido, ouvindo alguma coisa, porque acaba uma coisa, eles já me dão outra, acaba outra, eles me dão, e tudo que eu pego para fazer, alguém tem que me explicar, porque eu não sei fazer o trabalho. Então eu tô aprendendo. Então assim, acaba que eu fico muito estonada ali para pôr, mas sempre que eu posso eu ponho um fonezinho no ouvido, porque eu gostaria de estar ali fazendo o trabalho e ouvindo a palavra de Deus, mas como eu ainda não sei fazer o trabalho na íntegra, né, e é um ambiente cheio de gente, elas ficam ali conversando entre eles, tem um rádio ligado, eu acabo me sentindo um pouco desconcertada e sem condição de ficar mais ouvindo as coisas de Deus. E nisso tudo a gente fica, eu não sei a irmã que está me escutando, mas eu, por exemplo, eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo, por exemplo, limpar a casa e ouvir alguma coisa, mas eu não consigo, por exemplo, ouvir alguém falando comigo e tentar ouvir uma pregação ao mesmo tempo. Ou eu concentro a minha cabeça numa coisa e mecanicamente faço outra, então não consigo. Então dá aquela saudade de Deus, e é onde a gente passa a sensação no final do dia, como se a gente estivesse vazio. Sabe o que é? Eu vou dar um exemplo. Vocês já viram esses exemplos de um casal muito apaixonado? O rapaz é muito apaixonado com a moça é muito apaixonada com o rapaz, só que eles têm que levar a vida normal, a moça tem seus afazeres, às vezes ela tem a sua escola, a sua faculdade, seu trabalho, o rapaz a mesma coisa. Então, assim, não é que eles podem ficar grudados 24 horas por dia, apesar de ser essa vontade dos dois, né? Então, às vezes, a moça vai fazer suas coisas, o rapaz vai fazer as suas, né? E eles ficam naquele período de tempo em que eles estão nos seus afazeres e obrigações separados, com aquela sensação de saudade. Muitas das vezes aquele senso de culpa, aquela sensação de culpa. Poxa, eu não liguei hoje para minha namorada, eu não conversei com ela, não sei como é que ela tá. Às vezes passa o dia inteiro, né? Muito a fazer, muito trabalho, muita obrigação. Quando assusta o horário, passou, o dia acabou e a pessoa fala, poxa, eu não liguei para ela hoje, eu não consegui ligar.
né? Então fica aquela sensação de culpa, de remorso, eu não sei dizer a explicação, mas o coração aperta. E às vezes, quando a gente está o dia inteiro longe das coisas de Deus, principalmente eu que estava já acostumada, né, a estar todo dia, o dia inteiro ali agarrada com Deus, terminava uma coisa, ouvia outra, terminava e outra, e era o dia inteiro, né, na comunhão. De repente eu me vejo tendo que prestar atenção como é que costura que sabe o que, como é que corta que sabe o que, e eu não tenho espaço, né, para ouvir o dia inteiro. Eu levanto cedinho, faço minhas orações, leio a Bíblia, né? Tem dias que eu não estou dando conta, porque ou eu faço uma oração, eu leio a Bíblia, acaba que o horário estoura, eu tenho que correr com outras coisas. Aí eu chego em casa, aí leio a Bíblia, igual agora. Mas aquela sensação, poxa, de 8h30 até 4h30 eu não pude ouvir nada do Senhor. Então dá aquela coisa, né? Isso é zelo, isso é saudade, isso é amor pelas coisas de Deus. E às vezes a gente até dá aquela pensada, poxa, eu tô fora do que está acontecendo. E se Jesus voltar e arrebatar a igreja, né? Eu não vou estar vendo em direto o horário ali. É claro, a gente esquece que pela misericórdia de Deus a gente tem uma probabilidade de subir. Ao mesmo tempo, às vezes eu paro ali naquela situação e falo, não, imagina o arrebatamento daqui a 5 minutos, eu vou sumir daqui, né? Essas mulheres que estão aqui, elas vão se perguntar, cadê a Ana Paula? Ela desapareceu, né? Numa faísca. Então são tantos pensamentos que passam pela cabeça da gente, né, amados? E glória a Deus, isso significa que a gente se preocupa, que a gente sente falta de Deus o tempo todo. Ele realmente é um personagem único na minha vida, ele é o personagem que faz parte da minha vida, mais do que a minha própria vida faz parte de mim. Então, diante de todo esse discurso, eu gostaria de ler com os irmãos aqui Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26, amém? As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu quero meditar só isso com os irmãos, não sei quanto tempo esse vídeo vai levar, mas creio que vai ser bem pequenininho, mas eu quero fazer essa meditação para que hoje a gente pense como que eu estou comportando e portando a minha vida, amém, amados? Então tá, amados. Isso é Paulo falando aos Gálatas, amém? O apóstolo Paulo, ele levou essas cartas, olha só. Paulo, ele escreveu Gálatas para todas as igrejas que fundou na Galácia, em sua primeira viagem missionária. Os homens que diziam que os cristãos precisavam obedecer a toda a lei de Moisés eram chamados judaizantes. O conselho da igreja reunido em Jerusalém, Atos capítulo 15 fala a respeito, decidiu que os cristãos não seriam obrigados a obedecer à lei de Moisés. Tá? A minha introdução à carta de Gálatas, ao livro de Gálatas, fala o seguinte, ó, outra vez essas regras. Você já chegou a pensar que é difícil ser cristão? Que os cristãos têm de obedecer a todo tipo de regras que os outros simplesmente nem levam em conta, nem percebem? Parece que ser um bom cristão às vezes é muito difícil. Nos tempos do Novo Testamento, alguns falsos mestres visitaram algumas das igrejas fundadas por Paulo. Diziam aos novos cristãos que precisavam seguir todas as regras do Antigo Testamento. Nessa carta aos Gálatas, Paulo explica que ser cristão significa confiar completamente em Jesus e deixar que o Espírito Santo transforme a pessoa de dentro para fora. Não é tentar mudar por meio de obediência às regras desse ou daquele. E aqui a gente vai lá no capítulo 5, do versículo 16 em diante diz, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, Paulo falando, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso não é um mandamento, não. Isso aqui é uma frase, conselho. Paulo literalmente diz assim, olha, eu digo, porém, se você andar no Espírito, você jamais satisfará as concupiscências da carne. O que significa isso, amados? Como que eu posso andar no Espírito? Como que eu posso saber que eu estou andando no Espírito e não estou satisfazendo as concupiscências da minha carne?
Basta você observar como tem sido os seus dias, como tem sido as suas obras, o que você está vivendo, o que você está pensando, o que você está fazendo. Quais são os desejos da sua carne? Quais são os frutos da carne? Vamos começar a entender aqui se você está andando no espírito ou na carne? Olha só, porque a carne milita contra o espírito. É literalmente uma guerra constante, fala o apóstolo Paulo. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, se você é guiado pelo Espírito Santo, tudo muda, porque é Ele quem dá o caminho. Uma coisa é você pegar um endereço que você nunca foi, um endereço longe, e você tentar ir na raça, na cara e na coragem. Aí você sabe mais ou menos o ônibus que vai, você pega o ônibus, mas você não sabe do ponto. Engraçado, eu viro e mexo, eu sonho que eu tô querendo ir para minha casa, aí eu tenho que pegar um ônibus, mas eu nunca consigo achar o ponto do ônibus certo. É engraçado, eu sempre tenho esse sonho. Quero ir para casa, tenho que pegar o ônibus, normalmente é noite, é escuro, tá escurecendo, é aquele horário que todo mundo quer correr para casa, né? Porque já não é hora de estar no meio da rua. E eu tento procurar o ponto do ônibus e eu nunca acho no meu sonho. Eu já tive várias vezes esse sonho, né? E observei que normalmente eu tenho esse sonho quando eu estou muito aflita, estou passando talvez dias de aflição, dias de problema. Eu sonho às vezes com esse tipo de sonho. E fica angustiada, fica agoniada, infelizmente. Então ele fala, se o Espírito Santo guia a nossa vida, tudo faz a diferença, porque o Espírito Santo, o que ele faz? Ele fala, faz assim, vai desse jeito, agora espera, agora continua, agora reflete, né? E assim, meus irmãos, devagarzinho a gente vai caminhando segundo a vida, a gente vai fazendo as coisas. Infelizmente, às vezes a gente passa correndo demais por certas situações e não dá atenção à voz do Espírito. É como se você fosse atravessar uma rua, você sabe que a rua é perigosa. Aí você lá de longe, você já olha correndo para um lado para o outro. Você viu que não está vindo carro, você passa muito sem pensar. Só que no meio da rua que você está correndo para atravessar, é como se o Espírito Santo falasse, peraí, você olhou? Por que você não parou lá antes para ver se vinha de um lado do outro? Quando você assusta, o carro está quase te atropelando, você tem que correr. Muitas das vezes a nossa caminhada nessa vida é assim. Às vezes a gente está correndo demais e esquecendo de prestar atenção, de parar e ouvir a voz do Espírito Santo. É isso que ele fala. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O que é essa lei? Paulo aqui ainda falava muito com judeu, né? E tinham as leis. E aqui, quando a gente vê a introdução do livro de Gálatas, vocês viram os tais dos judaístas querendo falar com o povo que não era judeu, que eles tinham que andar na lei. Eles tinham que se circuncidar, eles tinham que andar na lei de Moisés, né? E aqui Paulo já fala outra coisa. Se você anda pelo Espírito Santo de Deus, você não está na lei, mas você está sendo guiado de um modo sobrenatural de Deus. E aí ele começa. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. As obras da carne são conhecidas e são. Prostituição. Prostituir não é só a área sexual. Prostituir é tudo aquilo que você faz tirando o que é de Deus. Às vezes, olha só o que aconteceu ontem. Ontem eu estava aqui vendo televisão, graças a Deus eu tenho discernimento do que eu tenho que ver, mas aí de uma vez só bateu no meu coração a vontade de ver filme de terror. Coisa que há tanto tempo não acontecia, aquela certa curiosidade. Me bateu a curiosidade, uma coisa que me aguçava tentar ver. E como eu tenho a TV a cabo, né, eu tenho vários filmes à disposição. Basta colocar play e eu assisto o que eu quiser. E eles são separados por categorias. Suspense, aventura, romance, comédia, terror, horror, né? Aí eu procurando alguma coisinha para ver e na hora passei por cima daquela parte, né, a cartelinha, a pastinha dos filmes de horror. E são todos filmes novos, a gente nunca viu nada, são 10 anos.
ou até mais, meus irmãos, que eu não assisto filme de terror. Mas eu posso contar para os irmãos que me deu uma vontade, mas uma vontade de ver um daqueles filmes. Me deu uma vontade de pegar o telefone, meu marido não estava em casa, ligar para ele e falar, hoje à noite nós vamos ver um filme de terror. Sabe, aquela coisa, aquela excitação no coração. E na hora eu falei, Jesus Cristo tem poder. Que é isso, Ana? Como mais? Você tá querendo ver filme de terror? Isso não é de Deus, não. E na hora eu lembrei, gente, ainda mais agora, esses filmes de terror que estão passando, os demônios que estão por trás desse filme, eles entram dentro da sua casa, literalmente falando. Uma vez uma irmãzinha amada nossa me contou que 2 conhecidas dela estavam assistindo filme de terror e as 2 eram crentes. Essa irmã tá me ouvindo, ela vai lembrar melhor da história, mas eu lembro muito por alto. Só sei que ela estava assistindo um filme de terror, aí teve uma cena de um demônio lá no filme de terror, esse filme muito pesado, e elas 2 assistindo. Diz que o bicho, meus irmãos, pulou da tela dentro da casa, da sala dessa irmã e saiu correndo pro terreiro afora. Diz que ela ficou desesperada. Aí ligaram pro pastor, não sei para quem, foi falar. Aí, o que você estava fazendo? Estava vendo filme de terror. Ele falou, tá vendo? Por quê, amados? Porque isso se eu ontem, falasse, vou fazer o seguinte, eu vou de todos esses aqui, eu vou pegar o mais levinho. Porque tem filme de terror pesado e tem filme levinho, né? Vou ver o mais levinho, justo para assistir. Tanto eu sou de Cristo, eu sei o que eu tenho na minha vida. Eu sou grande e vacinada, não preciso dar satisfação para ninguém. Eu vou assistir esse filminho de terror assim, por que não? E assistir o filme de terror. Se eu ontem tivesse cedido à vontade da carne, que isso aí não é tentação do diabo não, meus irmãos. A gente tem a facilidade de dizer que tudo é influência do diabo. O diabo tá sempre em cima da cabecinha do cristão falando para você, igual aqueles desenhos, que tinha um anjinho do lado e o capetinho do outro. Não é não. Isso é carne, amados. É como diz o apóstolo Paulo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Meu espírito hoje diz que essas coisas não pertencem, mas eu não tenho que ver essas coisas, mas a carne quer. A carne quer, mesmo que seja num lapso, no momento. É claro, meus irmãos, que não é todo dia que eu tenho esse tipo de coisa. Isso foi ontem, foi um caso raro mesmo, que eu assustei, depois eu fiquei até pensando. Mas isso é o quê? Fruto da carne, porque a carne é carne. A carne é carne. A carne, ela não entra no céu. A carne, ela não fala com Deus. A carne não tem contato com Deus. O que tem contato com Deus é o nosso espírito. E se eu ontem cedesse à vontade da minha carne, que estava ali tão disponível, tudo na minha mão, era só bater play, eu teria me prostituído. Eu não fui para a cama com outro homem, eu não olhei para outro homem, eu sou casada, eu não pensei em outro homem, mas eu ia ver um filme de terror. E tudo aquilo que rouba o que é de Deus, o que Deus curou, o que Deus tratou, o que Deus sarou, o que Deus abençoou, é prostituição. Basta ler o Velho Testamento. Deu para os irmãos entender como é que o negócio é sério? Como é que a gente precisa aprender a entender a palavra de Deus? Eu ontem estava para me... Eu não estava. A minha carne ontem queria ver uma coisa que eu não posso mais ver. A Bíblia fala tudo... Olha, a liberdade é limitada pelo amor. Aí o apóstolo fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quando você tem um encontro com Jesus Cristo na sua vida, você é livre. Você não está mais sob o jugo do pecado. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos uns dos outros pelo amor. E também, amados, a gente precisa aprender a militar contra a carne. Então, ele está falando aqui, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Então, prostituir, presta atenção, vou falar devagarzinho, olha, presta atenção, prostituir é ceder tudo aquilo que você é, que Deus te deu, te abençoou, te curou ao pecado. A prostituição pode ser sexual, a prostituição pode ser uma cobiça, a prostituição pode ser uma idolatria, a prostituição pode ser uma mentira, a prostituição pode ser ouvir ou ver aquilo que Deus não se agrada, a prostituição pode ser até mesmo você andar em más companhias. Você não precisa, você mulher casada ou você homem casado, andar com uma outra mulher ou com uma, mas você anda com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa bacana.
do seu hall social, é sua amiga, mas você sabe que é uma pessoa prostituta na vida, ela está totalmente depravada, perdida do senso. E ali ela vem para você, compartilha com você as suas obras de prostituição, de lascívia, de pecado, de mentira. Às vezes manda para o seu WhatsApp um videozinho, uma piadinha, e você está lá rindo, até observando aquilo. Manda para o seu Facebook um vídeo, um comentário, um texto, alguma coisa que não tem nada a ver que te edifique. Isso, de certo modo, é prostituir. O que a prostituta faz? Presta atenção. O que a prostituta faz, amados? A mulher prostituta, o que ela faz? Ela se lava, ela se perfuma, ela se veste, vai para a rua e entrega para todos os homens o seu próprio corpo, para que aqueles homens façam daquele corpo, por um determinado período de tempo, a pagamento que quiser. Isso é prostituir. É entregar a sua vida, porque a prostituição com Deus é você entregar não só o seu corpo, mas o seu corpo, o seu coração, a sua alma. Se eu, Ana Paula, ontem assistisse aquele filme de terror, hoje eu ia estar destruída. Eu ia estar arrasada. Isso aí é uma consequência que eu já sei onde é que ia terminar. E são 10 anos que eu não assisto. Eu falo isso porque quando eu não era convertida, eu gostava muito de filme de terror. Era a minha fixação. Então é normal que depois de tanto tempo a carne de vez em quando pede certas coisas, né? Eu vi ali, aí veio aquela vontade. Mas eu sei que se eu tivesse assistido aquilo, primeira coisa, amados, eu ia ter um baque com Deus muito grande. Porque eu ia encher a minha vida de maldição. Porque filme de terror é a mesma coisa de ver o inferno aberto. É você absorver conversa de demônio. Então é terrível, é puxar maldição. É como se você liga a televisão num filme de terror. Eu tô falando aí a nível terror, horror. Se você liga a televisão num filme de terror, é quase como se você estivesse abrindo a porta do inferno dentro da sua casa e convidando os demônios para entrarem e fazer o que quiser. Tem gente que assiste filme de terror e a casa fica literalmente mal assombrada. E a pessoa não entende por que eu estou ouvindo ruído, por que eu estou ouvindo barulho, por que porta fica batendo, por que eu vejo vulto, por que quando eu vou dormir parece que tem alguém em cima de mim querendo me sufocar no sono. Isso tudo são demônios que estão ali do outro lado daquela televisão. E quando você liga a televisão, você puxa para dentro da sua casa, porque é Satanás. Ele anda ao nosso derredor como um leão procurando uma brecha para poder entrar. E ele é legalista. Se ele encontra na vida do cristão uma brecha, ele entra com tudo, ele e seus demônios. Detalhe, você como cristão um dia teve opressão do inimigo. Todos nós, seres humanos, fomos oprimidos por Satanás, tanto que Deus fala, hoje nós somos livres. Então, quando a gente andou na opressão do inimigo, tinham demônios ou possuindo a tua vida dentro do teu corpo, literalmente, ou oprimindo a sua vida. A partir do momento que você é liberto, aquele espírito vai embora. Mas ele ronda e ele de vez em quando passa. Se ele vê a casa vazia, o que ele faz? Ele volta com mais 7 piores do que ele. É por isso que Paulo fala, mas sois guiados pelo Espírito Santo e não estáis sob a lei. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando o inimigo vê que você tem o Espírito Santo habitando em você e guiando a sua vida, ele não encontra uma brecha para onde poder entrar. Então prestem atenção. Será que você está prostituindo? Lendo um livro particular? Vendo algo na televisão que não presta? Sabe o que eu assisto na televisão? Ontem foi sábado, eu passei muito mal sábado, eu fiquei o dia inteiro deitada vendo televisão. Eu fiquei a tarde toda vendo televisão. Eu vi um programa que falava de casa. Falava de casa moderna, arquitetura, e mostrava as casas assim, bonitas, exageradas. Terminei aquele programa, passei para um outro programa que falava de culinária. Falava de Bake Off Itália. Aí ele fala de doce, de torta, né? Uma competição. Aí mostrou eles fazendo os vários tipos de doce. Aí assisti aquele programa. Depois assisti um outro programa que eles pegavam um carro todo velho, quebrado, e faziam ele todo novo, todo diverso. Assisti algum desenho com meus meninos, desenho bacaninha, tranquilinho. Esse é o nível de programa que eu assisto. Eu assisto isso, sabe? Depois assisti um filminho tranquilo. Quer dizer, e não sinto fastídio no meu coração, como se eu tivesse em pecado ali.
Eu sei a hora que eu tenho que desligar a televisão no meu coração, na minha vida. Não que eu estou aconselhando a você assistir televisão. Isso eu acho que é um conselho que eu não tenho que dar para ninguém. Assiste, não assiste. Acho que tem coisas que você tem que saber selecionar para você. Tem irmãs queridas, irmãos queridos que não assistem mais televisão. A gente tem que lembrar também que, dependendo de onde a gente mora, a programação é mais seletiva. A gente pode escolher coisas de mais qualidade ou não, né? Então, cabe a você. Se você tem maturidade e o seu coração não se sente oprimido, que é o meu caso, eu assisto. Mas, se eu vejo que não presta, eu mudo de canal, desligo a televisão. Não é que me faz falta. Amém? Então, aqui a primeira das obras são a prostituição. A segunda é a impureza. Olha só. A prostituição ela leva automaticamente à impureza. Quer dizer, hoje Cristo está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem mancha, sem mácula. E a impureza, o que ela faz? Ela traz vergonha para a nossa vida. Quando você está em pecado, você está em vergonha diante dos olhos de Deus e você sabe que você não está sendo bem visto pelo Senhor. Entenderam? Lascívia, eu não lembro o significado exato da palavra lascívia, mas é alguma coisa ligada à cobiça da carne, um pouco de prostituição no meio, essas coisas, mas eu não tenho certeza, eu não quero chutar muito não. Depois você procura você no dicionário, qual que é o significado exato da palavra lascívia, e ali você vai encontrar o significado e faça-te um exame de consciência. Idolatria. Olha que trem feio. Hoje, exatamente agora, aqui na cidade que eu moro, são duas cidades muito pequenininhas, então tem festa de santo. Semana passada teve de um e essa semana teve da outra. E aí o pessoal desceu o morro, 5 quilômetros a pé, com a estátua da Nossa Senhora aqui deles, nas costas. Tem uma lá no meu serviço hoje que ela não tá aguentando nem caminhar, tava caminhando devagarzinho, de tanta dor nas pernas, de tanto que ela caminhou na procissão da Madonna. Então, ontem, domingo, eu estava aqui mexendo nas minhas coisas, eu ouvi os foguetes, que eles soltam muito foguete e tal. Daqui a pouco solta algum foguete, mais tarde. E fazem feira, fazem festa, traz cantor e faz aquela coisa, 3 dias de festa. Bah. Aí eu tava aqui, né, e ontem foi um dia muito bonito, céu azul e tal, fiquei olhando, na hora que começou a soltar os foguetes, eu pensei, oh meu Deus, mas por que o senhor não mandou a chuva, um temporal, mas que a chuva que ninguém consegue ficar na rua, pra arrebentar com essa festa, pra acabar com essa brincadeira. Na mesma hora, veio o entendimento. Que adianta eu mandar chuva, tempestade, trovão e raio, fazer todo mundo correr para casa, fazer todo mundo desesperar e não vir de noite, desmantar tudo, desmanchar tudo. Se isso não vai sair do coração. Por mais que Deus hoje mande temporal no meio de uma festa de santo de uma cidade de interior para acabar com a festa do povo, o coração deles vai continuar na idolatria. A chuva não vai tirar do coração deles o desprazer, o sentir muito, a tristeza. Oh, a gente não vai poder celebrar a festa da Madonna. É assim que eles vão falar. Vão chorar, vão se desesperar, vão ficar com tristeza no coração e aquilo vai ficar marcado. Se passar ou virar o ano, no ano próximo eles vão falar, poxa, ano passado a gente não pôde celebrar a festa da Madonna, porque choveu. Mas esse ano nós vamos fazer melhor ainda, para compensar o ano perdido. Então, meus amados, Deus, Ele não acaba com a idolatria. Muitas vezes podia mandar um raio, né, em cima de uma estátua dessas desgraçada, desses demônios, porque a Bíblia fala que por trás de cada ídolo tem um demônio. Deus podia mandar fogo, podia mandar raio, podia arrebentar com tudo, podia acabar com a festa, dar dor de barriga nos padres, ou nos budistas, seja lá qual religião que tem ídolos, né? Mas o coração continuaria apegado àquilo. E Deus, o que Ele quer? O coração do homem. Então, se o coração não muda mais nada, pode passar. Eles seriam capazes de transferir para outra semana a festa, se fosse o caso, de tanta indignação por causa do santinho deles. Então, idolatria, feitiçaria. Olha que trem pesado, é a feitiçaria, meu amado. Muita gente acha que feitiço é bater uma vela preta, uma vela vermelha, matar um frango, né, no centro de macumba, fazer um pentagrama no chão e falar que é feitiço. Mas sabia que feitiçaria
é você amaldiçoar uma pessoa, dar um objeto para essa pessoa e falar para essa pessoa determinada coisa. Você benzer uma pessoa é feitiçaria. Você benzer uma pessoa é feitiçaria. Você virar para uma pessoa e falar assim, olha, começa a acreditar no signo do zodíaco que vai dar certo. Olha, esse ano, esse mês, a lua é nova. Você, se tiver fé, você vai conquistar o amor da sua vida na noite de lua nova. Olha, agora é Réveillon. Você vai em Copacabana e salta a onda, não sei quantas vezes, lá salta a onda, se veste de branco, que você vai ter um ano muito bom. Engraçado que esse povo não percebe que o ano desse está na mesma porcaria e só piorando, né? Engraçado, esse tanto de patuá, bota fitinha com o nome de santo no pulso, no pescoço. Meu pai, quando eu era menina, ele botava aquela planta, chama espada de São Jorge, ele cortava 2 folhas e colocava debaixo do colchão na forma de cruz, dizendo que era para evitar olho gordo. Isso é feitiçaria, só atraía maldição para a vida dele. Então, meus amados, isso tudo são obras do quê? Da carne. É quando a gente vê televisão e olha, uma vez, isso tem uns 3 anos, tem um desenho animado aqui que eu nunca gostei, um desenho muito antigo que passa na Itália, chama Barba Papá, não passa no Brasil, se eu não me engano. E assim, às vezes a gente tomando café da manhã, punha no canal de desenho e passava, aí eles iam ver os animais, eles iam fazer safari na África e não sei o que, não sei o que. Então, assim, aquele tipo de igual propaganda. Você tá ali, tá ligada, não te dá fastídio, mas você também não presta atenção e tá um belo dia. A gente naquele ritmo, né, antes de mandar os meninos pra escola, eles botaram a televisão ali, tava comendo alguma coisinha. Esse tal desse Barba Papá, que é uma espécie de uma criatura, uma gosma, uma bola, não sei nem traduzir o que é, não é humano. É um personagem fantasioso, né? Eles fizeram a roda de Kija. Para quem não sabe, é aquela coisa, eles fazem um círculo, se dão as mãos, e colocam uma caneta no chão, faz uma pergunta, roda, espera que a caneta roda para dar a resposta. Na hora que eu vi aquilo, meu coração bateu na boca. Eu fiquei de cá, falei, gente, não acredito. Só que a minha sorte é que eu e a televisão na sala, meu filho não estava. Eu estava brincando e não vi. Toda vez que tem um troço do inferno num desenho que até então era bonzinho, eu tô sempre na frente da televisão. É como se Deus me arrastasse. Olha lá, ó, toma cuidado, aqui não tá bom não. Isso é ensinando a criançada a fazer o quê? Feitiçaria. Basta você ver esses desenhos animados, Winx, as fadas da Disney, todo personagem fabuloso, duende, gnomo, unicórnio, isso tudo é feitiçaria, isso tudo é magia negra. Harry Potter a gente nem fala, né? Mas vamos puxar os desenhos animados. Aqui na Itália agora deu muito para passar uns desenhos na Disney de monstro. Tem um tal que se chama Henry Monstricelli. E o desenho é muito bonito, colorido, é outra coisa, só que os personagens são monstros. Desde que passou a propaganda, meus menininhos já, opa, isso aqui não se vê não. Porque isso tudo ensina feitiçaria, meus amados. Ensina coisa do inferno, lança encantamento dentro da sua casa, igual um filme de terror, só que de modo mais calmo. Então Deus fala que as obras da carne é isso, inimizade, feitiçaria, inimizade. É quando você não quer estar bem com ninguém. Porfia, tipo como você fala mal dos outros. Ciúmes. Às vezes você tem uma amiga e você quer ela só pra você. Se aquela amiga conversa com outra pessoa, o mundo acaba. Você vira o bicho. Ciúmes. Ciúmes do seu marido, ciúmes da sua esposa. É claro que a gente pode ter aquela pontinha de ciúme, aquela preocupação, aquele zelo. Mas o marido chega em casa às 7 horas da noite. Deu 7h05, ele não chegou, você já tá ligando. Cadê você? Onde é que você tá? Onde é que você foi? O que você tá fazendo? Com quem que você tá? Ele liga o dia inteiro pro homem. Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Com quem que você tá conversando? Quem que é essa pessoa? Quem que é aquela? Esse aí é o exemplo do ciúme radical, né? Mas é isso aqui, ó. Ciúme dos seus filhos, ciúme das pessoas, ciúme do seu patrão, da sua patroa. Ciúme até do seu bem material. Às vezes você tem um carro muito bonitinho, novinho, você não tem zelo pelo carro, você tem ciúme. Ninguém pode encostar. Ah, minha mulher hoje está menstruada, então não faça nem sentar no carro, que lá, sei lá. São ciúmes. Iras. A Bíblia fala, irai, mas não pecai. A ira é um pecado, uma obra da carne. Porque a ira leva à falta de controle, à perda de controle. A maioria de pessoas, quando elas cometem uma grande estupidez, elas estão iradas.
Quando você está irado, você não vê nada na sua frente, você só quer arrebentar com tudo à sua frente. Toma cuidado com a frase, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Porque isso gera ira no seu coração, no momento em que você está. Por isso que é mais fácil a gente sempre se afastar de tudo que pode nos provocar a ira. E se irar, não pecai. Afasta-te, fuja, resista, corra, né? Discórdia, infelizmente, é o que mais está tendo no meio do povo de Deus. Discórdia. São pessoas que não cumprem com seus propósitos e muitas das vezes criticam quem cumpre. São pessoas muitas das vezes que criticam. Talvez teve uma irmã uma vez que ela me falou uma coisa, falou, Ana, eu tenho um canal no YouTube. E muita gente está me criticando no meu canal. O que você acha? Você acha que eu estou pecando? Eu falei para ela, irmã, eu te conheço, eu sei o seu coração, eu sei o tanto que você é apaixonada com Deus. Por que esse povo que está te criticando não vai eles fazer um vídeo, um canal no YouTube e vai falar de Deus? Já que eles sabem mais do que você? Já que eles são bons para colocar a boca no trombone e criticar e dizer? Quanta gente fala? Por que eles não vão fazer eles o trabalho? Porque a seara é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Pouquíssima gente está realmente interessada em servir a Deus, essa é a realidade. Você chama o povo para orar, poucos são os que se manifestam. Você coloca uma coisa interessante, todo mundo vem com muitas críticas. Às vezes você vai para uma igreja, talvez você ainda tenha uma igreja abençoada, você chega ali, leva uma palavra, um conselho, você tem um sonho, aí tem uns críticos de plantão. Isso é discórdia, com tudo que todo mundo fala, você discorda. Nunca você está errado, você está sempre certo, todo mundo está errado. Discórdia. Você está sempre gerando dissensões, que é o próximo fruto, quarto. Dissensão é literalmente separação. Facções, porque você com a sua língua, você consegue acabar até com o ministério. Com a sua língua, você acaba com o ministério. Às vezes você está dentro de um determinado ministério, talvez alguém te chamou, te convidou, você entrou. Talvez na primeira semana você estava bem, seguindo, né, o roteiro do padrão, né, de como funciona aquele ministério. Depois de um certo tempo você já não está dando conta, talvez por um motivo de preguiça, talvez por um motivo qualquer. Aí você levanta a sua, como é que falou aqui a palavra? A sua discordância e dá uma proposta. Eu não vou fazer isso mais não, vamos fazer desse jeito. Quer dizer, você não quer fazer, você lança a sua proposta e um monte de gente começa a te seguir. Isso, amados, leva a facção. Porque às vezes o ministério é para um propósito. Porque Deus, quando Ele planta um ministério, Ele tem um propósito. E Ele planta no coração de quem lança aquele ministério. Você vê o ministério fluindo. De repente vem alguém, não dá mais para ser desse jeito, lanço isso. Todo mundo começa a seguir. Quando passa um tempo, o ministério morreu. Porque todo mundo começa a acomodar. Tudo que não é feito segundo a direção de Deus e já entra na direção da carne por motivos de força maior, tende a despencar. Eu já vi isso na igreja que eu frequentava. Eu já vi isso. Então, olha só, facções, vai dividindo. Lembrando que tudo que é de Deus soma e multiplica. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Então, quando começa a ter muita facção, muita divisão, o povo vai perdendo o ritmo, perdendo a força, a tendência é o quê? Acabar. Só que tem um detalhe, Deus vai cobrar da mão de quem trouxe esse fruto negativo para ministérios. Deus vai cobrar. Deus vai falar, você não fez e não deixou ninguém fazer, e quando te seguiram, aquilo acabou. Por quê? Porque você deixou nascer no teu coração determinado objetivo, determinada coisa. É mais fácil, meu querido, minha querida, eu te falo com o coração limpo, porque se acontecesse comigo, eu seria a primeira em fazer. É mais fácil, se você está dentro de um ministério específico e as diretrizes daquele ministério são tais, você não é de acordo e não pratica o que todos estão praticando, diante de Deus é melhor você sair fora. Sai fora. Se você não tem condição, por motivos de força maior, de fazer o que todos estão fazendo dentro do ministério, sai fora. Porque você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Você não tem que estar ali para puxar o povo para baixo. Se você não pode ser positivo, você sai.
Ora a Deus e fala: Deus, me dá um trabalho, um ministério, alguma coisa que eu dê conta de fazer, que eu vou ter um amor por fazer, que eu vou entender a necessidade. Porque os ministérios de Deus tem um propósito só, meus irmãos: salvar almas. Às vezes, é uma simples oração, eficaz o suficiente para Deus ir lá e salvar uma alma. Foi assim que aconteceu com a minha vida. Quando eu era desviada, não, quando eu era não convertida, digamos assim, tem a senhora, chama Denise, eu não esqueço o nome daquela mulher. Ela vivia dizendo: eu oro muito por você, para que você aceite Jesus. Eu ria, porque eu não entendia o que é esse aceitar Jesus, né? Mas agora eu entendo. Amados, eu vou ter que começar a parar, eu vou correr aqui que eu vou parar. Meu marido está chegando. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deu para entender? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Eu agora poderia continuar aqui entrando no capítulo, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Mas eu provavelmente teria que cortar esse vídeo, porque meu marido está chegando em casa, eu estou vendo ele entrando na garagem, eu não quero fazer um trabalho feio. Mas eu quero deixar para os irmãos essa pergunta no ar: quais têm sido os frutos da sua carne? Quais têm sido as obras da sua carne, da sua vida? O que você tem feito diante de Deus? O que você está fazendo? Inveja? Bebedice? Glutonaria? Eu não sou glutona não, posso dizer com muita sinceridade para os irmãos, eu não sou um tipo glutão, mas chega um período do ano, eu acho que isso acontece com todo mundo, que a gente percebe que está começando a sair do peso normal, porque todo mundo tem um estereótipo físico, né, um corpo, e chega um período que a gente acaba comendo mais e sem querer a gente percebe que engordou um pouquinho. Quando eu chego nesse ponto, eu percebi que eu estou começando a ultrapassar aquilo que meu corpo precisa. Então, o que eu faço? Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Se eu estava colocando 7 colheres de arroz, 7 colheres de sopa de arroz no prato, eu passo a colocar 6. Aí continuo um número de dias só com 6 colheres, depois passo a 5. Nesse meio tempo, o corpo começa a voltar ao normal. Quando eu chego naquele ponto que o meu corpo já não me dá mais fastídio, talvez eu estou com 4, 5 colheres de arroz no prato, aí eu entendi que eu então estou bem, a nível de glutonaria. Mas se eu coloco 7, sinto que eu estou gorda, vai e coloco 8, porque o corpo vai começar a tender a querer comer mais, porque o estômago aumenta de volume. Quanto mais você enche o estômago, quanto mais você coloca volume, você bebe comendo, quer dizer, você vai só dilatando o estômago, mais o seu corpo vai querer comer mais, porque você começa a perder a nutrição e armazenar gordura. Então você tem que lutar ao contrário. Você percebeu que está saindo do seu normal, ainda que você está gordinha, você é gordinho como estereótipo físico, mas percebeu que aquele gordinho já está um pouquinho a mais do normal, reduz um pouco de cada vez, vai escalando. De 7 passa para 6, fica 1, 2 semanas comendo 6 colheres de arroz, depois a 5, depois a 4, aí corta não sei o quê. Aí eu não vou tomar mais água junto com a comida, um copo de meio litro d'água, vou tomar só 2 golinhos, porque eu sou acostumada, até eu desacostumar. Então, meus amados, tudo vem do vigiar. A Bíblia nos ensina a vigiar. Eu vou cortar esse áudio, mas eu queria deixar para os irmãos, só vou ler e vou concluir, porque realmente senão eu vou ter que cortar repentinamente, eu não quero fazer assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. A própria palavra já dá a entender o que significa, né? Longe. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito ou no Espírito Santo de Deus, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. E assim, meus amados, eu concluo esse áudio de hoje. Se você não tem essas obras da carne que a gente conversou mais a fundo,
Talvez você está se vangloriando e dizendo, eu sou santo, eu sou perfeito, eu não tenho inveja, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas aqui o apóstolo fecha dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Às vezes alguém tem um ministério e você não, aí você tem inveja. Por que eu não tenho? Eu queria ter também. Olha só. Às vezes você tá bem demais, então você já tá se sentindo tal ou a tal, o bacanão da vez. A gente nunca deve se sentir assim. Porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, vem pela misericórdia de Deus. Se você tem uma boca que fala boas palavras, bonitas, capíveis, é o Espírito Santo que te dá conhecimento e entendimento. Ele fez isso com Salomão, ele fez isso com Daniel. Se você é uma pessoa que tem força de vontade, né, tem altruísmo, é uma pessoa perseverante, lembre-te, Davi também foi assim, foi um valente de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, amados, vem de Deus para as nossas vidas. Amados, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Eu vou encerrando esse vídeo, espero ter podido ser útil na vida dos irmãos no dia de hoje e espero durante os próximos dias achar um outro tempinho para a gente falar mais uma vez sobre as coisas de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.